Então, pessoal, vou gravar esse vídeo comentando 3 questões do ENAD, tá? São questões antigas do ENAD, de 2011, 2020, 2014, e questões sobre sistemas operacionais, tá? Fazendo aqui um vídeo a pedido do meu amigo, professor Daniel Ferreira Silva. Então, vamos lá. Então, antes de começar a mostrar as questões, vou mostrar aqui algumas figurinhas que eu roubei de um professor chinês, que eu não sei qual é o nome dele. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, à minha esquerda, eu tenho uma representação de um sistema que tem apenas um processador, uma CPU, tá? Um único core, um único núcleo. Ele tem aqui um sistema operacional e aí ele vai ter apenas um processo, é um sistema monoprocessado, tá? Então, quando eu olho para o processo, o que é que eu vejo aqui, ó? Meu processo ele tem o meu contexto de execução. Então, eu vou ter memória relacionada para esse processo, para armazenar os dados e instruções. Eu vou ter o estado dos meus periféricos, da minha entrada e saída, e o estado da minha CPU, basicamente os valores registradores. E aqui eu tenho a minha famosa thread, né? A minha linha de execução, que é essa linha de execução que vai estar lá executando as minhas instruções. Então, esse aqui é um sistema monoprocessado, monoprogramado. Já no sistema multiprogramado, e aqui tendo apenas um núcleo de processamento, o que é que eu tenho? Eu vou ter vários processos. Para gerenciar quais processos irão executar na minha CPU, eu preciso de um escalonador. E aí vocês estudaram lá os algoritmos de escalonamento. Existem diferentes tipos de algoritmos de escalonamento para sistemas multitarefa, tá? Então, aqui, esse escalonador vai selecionar um desses processos. E esses processos, vocês veem que eles estão separados, né? Assim, cada um tem o seu retângulozinho, né? Demonstrando que eles não compartilham informações diretamente, não compartilham recursos diretamente. Claro que pode ter mecanismo do sistema operacional para você mandar mensagens entre processos, tá? Mas, assim, eles não compartilham diretamente de forma, vamos dizer assim, orgânica os recursos deles, tá? Então, aqui, cada processo tem a sua memória, o estado dos periféricos que ele abriu, o estado da CPU e uma thread de execução. Então, eu tenho o processo 1, processo 2, processo N. Posso ter comunicação entre eles? Posso, através de mecanismos disponibilizados pelo sistema operacional. E aqui seria um sistema que só tem uma thread de execução. Eu tenho vários processos e apenas uma thread de execução. E aí, eu tenho agora um sistema mais complexo, tá? Então, se você ver aqui na base, eu tenho uma CPU que tem 4 núcleos, do Core 1 ao Core 4. E aí, eu vou ter meu sistema operacional, meu OS, e eu vou ter um escalonador. Só que meu escalonador ele vai ser um pouco mais complexo. Por quê? Porque agora eu vou ter vários processos e esses vários processos vão estar compartilhando várias CPUs, não, melhor, vários núcleos de processamento. E tem algo diferente aqui, ó. Se você olhar aqui meus processos, agora meus processos eles são multithreading, ou seja, eu tenho a memória, eu tenho o estado I/O, mas agora eu tenho várias linhas de execução. Então, para cada linha de execução, eu preciso armazenar o estado da CPU. Aí, como eu falei antes, esses processos são separados, né? Pode haver comunicação entre eles, mas eles são separados. Diferentemente das threads. As threads, elas compartilham o estado do processo, compartilham a memória, compartilham os periféricos. E aí facilita essa comunicação, porque essa comunicação fica mais fácil, porque eu posso fazer comunicação por memória compartilhada. Entre processos, tem forma de você compartilhar arquivos entre dois processos, mas normalmente você vai utilizar comunicação por troca de mensagem. Com esse sistema aqui, eu posso, o meu sistema operacional, o meu escalonador, ele pode tanto alocar cada thread de cada processo em um dos núcleos que ele possui, nos 4 núcleos que ele possui, tá? Então ele vai gerenciar, isso aqui eu estou falando como se essas threads fossem threads de nível de kernel, né? Porque eu tenho duas formas de fazer multithreading que vocês sabem. Ou é nível de kernel ou é nível de biblioteca no processo. No nível de biblioteca do processo, as threads são transparentes para o escalonador, ele não sabe que elas existem, ele só enxerga os processos. Quando eu tenho threads nível de kernel, aí o meu sistema entende que essas threads existem e ele pode escaloná-las, né, nos diferentes núcleos que ele possui. Então, isso aqui é só um preâmbulo para a gente poder apresentar as questões, tá? Isso aqui tudo vocês já conhecem, estou só revisando. Então, vamos lá, primeira questão. Essa questão é de 2011, se eu não me engano. Uma antiga empresa de desenvolvimento de software resolveu atualizar toda a sua infraestrutura computacional adquirindo um sistema operacional multitarefa, processadores multitarefa e uso de linguagem de programação com suporte a threads. Ok, né? Muito bom. O SO multitarefa de um computador é capaz de executar vários processos em paralelo, né? Ele colocou aqui entre parênteses programas. Considerando esses processos implementados com mais de uma thread, ou seja, multithreads,
Analise as afirmações abaixo. Vamos lá, vamos analisar. Os ciclos de vida de processo de thread são idênticos? Olha, podem ser, tá? Tipo, o ciclo de vida, vocês devem lembrar daquela, é uma máquina de estado que representa quais são os estados que um processo tem desde que ele inicia, a em execução, bloquear porque solicitou algum recurso de I/O, ser desbloqueado, está em execução, finalizar a execução. Esses ciclos podem ser idênticos, tá? Eles são sempre idênticos? Não necessariamente, depende da implementação do sistema operacional. Então, assim, se eu fosse marcar isso aqui, eu marcaria como verdadeiro, mas, né, como nesse caso amplo que ele está dando aqui genérico, dá para indicar que sim, são bem parecidos, tá? Threads de diferentes processos compartilham memória? Não, vamos voltar aqui na nossa imagem, ó. Cada thread compartilha memória de um mesmo processo. Quando eu parto para a comunicação entre processos, aí eu tenho que fazer troca de mensagens, né? Tem como compartilhar memória, alguns sistemas operacionais permitem você criar uma memória compartilhada, essa memória compartilhada seja utilizada por vários processos. Mas o normal é, threads compartilham memória só do seu próprio processo. Eu não consigo compartilhar uma variável dessa thread do processo 1 com a thread do processo N. Então isso aqui seria falso. Somente processadores multicore são capazes de executar programas multithreads? Não. Tá? Um sistema monoprocessado, ele pode ser multithreading. Tá, ok? Eu posso ter uma biblioteca ou posso ter um sistema operacional que dê suporte a threads, a várias threads em um processo. Então, isso aqui também é falso. E a quarta, em sistemas operacionais multitarefas, threads podem migrar de um processo para o outro? Não. Tá? Isso não ocorre. Eu não tenho como pegar uma thread que está nesse processo e mandar para lá. Por outro lado, quando você olha, que é parecido, mas é diferente, tá? Quando você olha a nível de núcleo, eu posso ter os meus processos migrando de um núcleo para o outro, tá? Isso acontece, né? Então, o explanador colocou o processo 1 no núcleo 1, e depois, se esse processo foi bloqueado, ele pode voltar a executar no núcleo 3, núcleo 2, núcleo 4, isso não tem problema. Eu posso ter migração de processos em um sistema multicore. Indo um pouco mais além, se a gente pensar em um sistema que ele é de vários núcleos e usa, por exemplo, máquinas virtuais, aí eu posso ter, no primeiro nível, os meus núcleos físicos, em cima dele eu vou ter as minhas máquinas virtuais, né? Cada uma com seu sistema operacional, pode ser o mesmo sistema operacional, pode ser sistemas operacionais diferentes, tá? E em cima de cada máquina virtual eu vou ter um conjunto de processos, né? E esses processos podem ser multithreading. E aí eu vou poder, por exemplo, a máquina virtual pode rodar em um núcleo e pode migrar para outro núcleo dependendo dos requisitos do meu sistema. Aí quais são os requisitos? Depende. Às vezes o projetista está interessado em desempenho, então ele quer alocar essas máquinas virtuais da maneira que gere maior desempenho. Às vezes ele quer reduzir o consumo do sistema, então ele vai tentar alocar de maneira que ele reduza o consumo de energia do sistema, por exemplo. Então vai depender às vezes ele tenta otimizar mais de uma variável, né? Depende do que o sistema vai querer fazer, tá? Então vamos para a próxima questão, para não ficar muito longo o vídeo, porque o Daniel disse que vocês não vão assistir esse vídeo. Então vamos lá, segunda questão. Um processo tem um ou mais fluxos de execução, normalmente denominados apenas por threads. A gente já viu isso, né? Então aqui tem uma figurinha clássica do Tannenbaum. Então na figura 1, eu tenho vários processos monothread, tá? Cada processo com a linha de execução, e aqui eu tenho um único processo com vários threads, né? Multithreading. Ele fala, a parte das figuras 1 e 2, avalia as afirmações a seguir. Vamos lá. Então, vamos ver as afirmações. Tanto na figura 1 quanto na figura 2, existem 3 threads que utilizam o mesmo espaço de endereçamento. Isso é falso. Não tem, existem 3 threads, tá? Mas na figura 1, elas não estão compartilhando o mesmo espaço de endereçamento, porque cada um está em um processo diferente e cada processo tem o seu espaço de endereçamento específico. Então, a primeira é falsa. Tanto na figura 1 quanto na figura 2, existem 3 threads que utilizam 3 espaços de endereçamento distintos. Também é falso, porque na figura 2, as 3 threads estão compartilhando o espaço de endereçamento. Então, a primeira e a segunda são falsas. Na figura 2, existe um processo com um único espaço de endereçamento e 3 threads de controle. Isso é verdade. Eu tenho um único processo e eu tenho 3 threads nesse processo. Então, a 3 é verdadeira. Na figura 1, existem 3 processos tradicionais. Olha, tradicionais, família tradicional de processos. Cada qual tem seu espaço de endereçamento e uma única thread de controle. Também é verdadeiro.
tá? 3 e 4 verdadeiras. Vamos ver a quinta. As threads permitem que várias execuções ocorram no mesmo ambiente de processo de forma independente uma das outras. Isso é verdade, né? Eu posso abrir um processo e ter 3 threads que elas fazem coisas completamente distintas. Normalmente, né, no dia a dia, você quer que as threads cooperem de alguma maneira, elas vão ter que trocar informações, compartilhar memória, assim por diante. Então, no caso aí, eu teria a 3, a 4 e a 5 verdadeiras, seria item E, né, a resposta correta. E aí, porque ele só quer saber o que é correto apenas o que se afirma no item E. E eu esqueci que aqui eu não marquei a afirmativa, no caso aqui só o primeiro item correto, tá? Correto assim, né? É o mais próximo de correto, então eu marcarei o item A. E é isso, essas duas questõezinhas aí de threads e processos. Até a próxima aí, quem sabe.